Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aqui estamos para mais um devocional. E o nosso devocional de hoje, ele está aqui em Provérbios 4:23. Mas antes, curte esse vídeo, compartilhe, vamos fazer um compartilhamento profético. Envie para 7 pessoas, compartilhe esse vídeo para 7 pessoas, vamos fazer esse compartilhamento profético dos nossos devocionais aqui pela manhã. Amém? Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. O coração é a fonte das emoções. Esse coração que ele está dizendo aqui é a fonte das emoções humanas. Não se trata do órgão que bombeia o sangue. Se trata do nosso cerne, onde está a nossa glândula pineal. As emoções, elas precisam ser protegidas e nós precisamos treinar as nossas emoções. Exatamente. Quando nascemos, nós precisamos treinar tudo. Precisamos aprender a andar, precisamos aprender a falar. Tudo na vida depende de um treinamento, inclusive as nossas emoções, porque ninguém nasce com as emoções perfeitas. Ninguém. As nossas emoções, elas são tratadas diariamente. Porque senão nós vamos gerando traumas na nossa vida e nós vamos aprendendo a tratar as nossas emoções com as circunstâncias que nós vivemos. Quando eu era criança, eu não me lembro muito bem, mas acredito que foi na década de 80, meu pai, ele tinha um carro, uma TL. TL é o sedã da variante, é a variante sedã, né? E nós sofremos um acidente de carro, e esse acidente foi muito violento. Eu fiquei preso nas ferragens, e aqueles carros daquelas épocas, eles tinham uma ferragem muito forte, muito bem resistente. E eu fiquei preso, meu pé ficou preso. Um motociclista que estava ali, que conseguiu retirar o banco e me tirar de dentro do carro até a chegada do resgate. Naquele momento, naquela época, o resgate não era tão eficiente como é hoje, não tinha tanta tecnologia, enfim, né? E eu desenvolvi um trauma, eu fiquei com medo de andar de carro. Então, quando eu estava no carro, no ônibus, que o ônibus ou o carro pegava uma velocidade um pouco a mais, aquilo me deixava em pânico, em pânico. Foi então que um dia eu estava trabalhando na biblioteca da igreja e o pastor, ele falou assim para mim: você precisa treinar as suas emoções. O pastor me ajudou bastante. Então, ou eu me entregava ou eu me treinava. E trabalhando na biblioteca, eu encontrei um livro do pregador Kenneth Hagin. E lendo o livro do Kenneth Hagin, eu consegui entender que Jesus, ele também era um médico das emoções. Que ele não só curava enfermidades físicas. Kenneth Hagin foi um pregador extraordinário, um dos pais da igreja americana. Não tem nada a ver com essa seita chamada Verbo da Vida que tem no Brasil. Kenneth Hagin não fundou ela. Kenneth Hagin foi um homem que falou muito sobre fé, como viver pela fé. E eu aprendi muito, então eu decidi a me tratar, como Kenneth Hagin dizia, que a fé, quando você fortalece a sua fé, você fortalece as suas emoções, o seu corpo, você se fortalece tudo. Quando você fortalece a sua fé. Então, eu venci aquilo. Eu consegui vencer, traçando algumas metas, né?
E você sabe que nós estamos vivendo numa geração onde a síndrome do pânico tem triplicado, exatamente. E não é brincadeira. Tem gente que acha que é frescura. Não é, não. A síndrome do pânico, a depressão, as doenças emocionais têm triplicado. Freud talvez ficaria impressionado com a geração que nós estamos vivendo. E porque nós não treinamos as nossas emoções. Então, nós precisamos treinar, porque se a sua cabeça estiver fora do lugar, tudo vai estar fora do lugar. Se a cabeça estiver fora do lugar, tudo estará fora do lugar. E olha só, Salomão está dizendo aqui, em tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Primeira coisa para guardar o nosso coração, fazer um escudo em volta dele. Primeira lição, aprenda o autoquestionamento. Exatamente. Você tem que aprender a se autoquestionar, a fazer uma pergunta para você mesmo. Será que todo mundo é chato mesmo? Porque eu acho todo mundo chato. Será que todo mundo é chato mesmo? Será que todo mundo está errado? Por que as pessoas gostaram desse culto e eu não? Por que eu não tenho paciência com as coisas? Você tem que aprender a fazer pergunta para você. Por que eu estrago tudo sempre? Por que eu não consigo ficar com a minha boca fechada e fico falando das pessoas? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu sou desse jeito? O autoquestionamento vai ajudar você a proteger o seu coração. O salmista Davi, ele fez autoquestionamento. Ele dizia assim, por que está abatida a minha alma? Por que o meu coração está triste? Então, ele fazia perguntas para ele mesmo. Por que a minha alma está abatida? Por que o meu coração está triste? Os altos questionamentos de Davi ajudou Davi a se controlar bastante. Uma outra coisa, você tem que tornar inexistente as mágoas e os ressentimentos. Tem gente que fica remoendo mágoa, ressentimento. É ou não é? Ah, bispo, me esfaquearam pelas costas, falaram mal de mim, as pessoas me feriram. Deixa eles. Eu também fui esfaqueado pelas costas. Todo dia tem alguém inventando um fake news ao meu respeito. Isso é o próprio diabo na boca das pessoas. Você vai se preocupar com o que o diabo está colocando na vida das pessoas? Todos os dias tem alguém planejando algo contra mim. Todos os dias tem alguém mentindo, fazendo um fake news contra a minha pessoa. Então, é duro. Eu sei que é difícil, mas se as suas emoções estiverem treinadas, você vai entender que o problema é dessas pessoas mesmo. Elas mesmas estão arrumando problemas para elas mesmas. Porque a palavra de Deus diz que a pessoa come do fruto da sua própria língua. Então, jogue fora todo lixo emocional. Jogue fora. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Outra coisa, conheça muito bem os gatilhos que te traz sentimentos ruins. Essa é a chave da proteção do seu coração. Existem gatilhos que trazem emoções ruins na nossa vida. Então, aprenda e conheça quais são esses gatilhos, para você aprender a não usá-los. Eu sei quais são os gatilhos que desencadeiam sentimentos ruins na minha vida. Então, eu decidi não usar esses gatilhos. Todo mundo tem gatilhos que desencadeiam sentimentos ruins. Então, conheça, sabe quais são e não usem eles. Mude de assunto, mude de conversa quando a questão for para desencadear esses gatilhos. Porque você vai falar palavras ruins, você vai falar palavras que depois você vai se arrepender, você vai fazer comentário desnecessário e isso vai trazer arrependimento para você. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dessa pessoa. Dê um dia abençoado. Guarde os sentimentos, as emoções, os gatilhos que desenvolvem nela sentimentos ruins. Ajude ela a vencer e guardar e proteger o seu coração acima de todas as coisas. Dá um dia abençoado para ela.
Guarda a casa dela, a família, os planos, os projetos, tudo que ela tem apresentado ao Senhor para o dia de hoje. Abençoe, guarde-os, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.